Mais uma vez a paz do Senhor. Que prazer estarmos aqui juntos mais uma vez na casa do Senhor. E aí eu vou colocar o óculos que eu já dou uma olhadinha para ver quem está presente, né? Amém. Com o óculos eu consigo ver. Ó, meu amigo ali, o Geraldo, rapaz. Coisa boa. Que maravilha. Deus abençoe os irmãos. Prazer poder estarmos aqui mais uma vez juntos. Vamos iniciar a palavra desta noite. A pretensão é a gente falar todo o restante do capítulo. São 25 versículos, aproximadamente. 26, né? 26, 27 versículos. Talvez eu não consiga, mas é a pretensão. Está preparado. Vamos lá, vamos iniciar? Quero iniciar com um flyer que eu acabei de enviar para os irmãos aí no grupo de WhatsApp. Vamos começar por ele, que fala sobre a história da história da multiplicação dos peixes e pães. Esta é a primeira multiplicação. Então eu escrevi assim: completude dos evangelhos. Com que eu quero dizer com isso? Na segunda mensagem, na primeira mensagem que eu mandei, eu expliquei que os que não são cristãos olham para a Bíblia, olham para os evangelhos, e ao comparar um evangelho com o outro, eles veem divergência, eles veem erro, eles veem incoerência, incompatibilidade. Mas nós, que amamos a Deus, nós vemos a completude do evangelho. O que é que significa a palavra completude? É que ela tem um sentido total, ela se completa. Mateus, Marcos, Lucas, 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Esses 4 evangelhos, como eu já disse no início, na verdade não são 4 evangelhos, é um evangelho escrito em 4 perspectivas, 4 fontes, 4 pessoas diferentes, 4 autores diferentes escrevendo sobre as coisas que Jesus fez, viveu e ensinou no mundo. Amém? Então vamos lá. Vejamos a multiplicação dos pães e dos peixes, nesse sentido de completude nos evangelhos. Essa história está presente nos 4 evangelhos. Nem todas as histórias estão presentes nos 4 evangelhos, mas esta está presente nos 4 evangelhos. Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3, o milagre ocorreu no lugar deserto. Todos 3 dizem que foi no local deserto. João não fala nada. Mateus acrescenta. Olha só como é que já está completando. Mateus acrescenta que era um lugar apartado. Na verdade, Mateus está explicando que esse lugar deserto não é um lugar onde tem areia. Não é um local onde é um local que não tem água. Não é o deserto quando a gente pensa hoje. Mas local deserto significa um local que não é habitado. Quer dizer que é um lugar afastado da cidade. Então nós já temos aí a primeira diferença, que não é uma divergência, mas sim complementa a história. Continuemos. Marcos e Lucas inicia o seu texto dizendo que os discípulos chegaram até Jesus e estavam dando um relatório para Jesus. O que foi que aconteceu quando Jesus os enviara? Aqui no começo do capítulo, a partir do versículo 7, Jesus assim chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou que eles tomassem para o caminho, senão... E aí Jesus envia os 12 apóstolos, nós já estudamos isso. Quando Jesus envia os 12, aí a continuação aqui, a gente vê a morte de João Batista.
apareceu aí a história de João Batista, como é que foi, que aconteceu naquela festa de aniversário de Herodes, que nós pregamos na doutrina anterior. Agora, essa história sai de cena e volta para a história dos discípulos que acabaram de voltar, de ministrar, de curar, de fazer milagres no nome de Jesus, né? Então, apenas Marcos e Lucas diz isso no início dessa história. Então, os outros dois não falam nada, já começa com a história. Amém? Então, na verdade, isso está complementando. Está dizendo que essa história da multiplicação aconteceu em algum lugar, espaço e tempo, logo depois que os discípulos foram enviados e retornaram ao Mestre. Amém? O que mais? Mateus e Marcos destacam o sentimento de compaixão e a reação de Jesus ao ver a multidão. Jesus chegou lá, depois que atravessou de barco, quando ele chega no local deserto, quando ele chega no local que não tem habitação, que não tem cidade, não tem casa, não tem moradia, o que ele vê lá? Uma multidão. E Jesus se compadece. Está tanto em Mateus quanto em Marcos. Mateus vai dizer que Jesus teve compaixão e curou os enfermos. Marcos vai dizer que Jesus teve compaixão e ele ensinava-lhes muitas coisas. Então nós temos aí um evangelho dizendo que ele curava e o outro dizendo que ele ensinava. E aí a gente continua. No evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 11, diz que Jesus, qual era a mensagem que Jesus estava pregando? Olha só, acabamos de ver que Jesus estava ensinando, não é isso? E Lucas diz o que Jesus estava pregando? O reino de Deus. Jesus estava ministrando sobre o reino de Deus. E ainda afirma que ele curava os enfermos. Vê como é que complementa? Lucas diz que a mensagem que ele estava pregando e o que ele estava fazendo, enquanto Mateus só fala que ele estava curando. E Marcos diz que ele estava ensinando. Então, a gente complementa. Jesus estava fazendo as duas coisas, curando e ensinando a mensagem do reino de Deus. O Evangelho de João, lembra quando a gente estava estudando os apóstolos, que não tinha nada sobre os apóstolos, alguns apóstolos não tinha nada em lugar nenhum, nenhum dos sinóticos falava. Mas o Evangelho de João descrevia alguns fatos de alguns apóstolos. Por exemplo, aqui está dizendo que no versículo 5 até o 7, João revela que Jesus estava conversando com um discípulo específico. Enquanto os outros ficam dizendo que os discípulos falaram, que Jesus falou, que os discípulos perguntaram, que Jesus respondeu, aqui em João diz que foi Filipe. Jesus perguntou a Filipe, como é que a gente vai dar comida para esse povo? E aí Filipe responde, Senhor, nem 200 dinheiros vai ser suficiente para comprar pão para essa multidão. Então a gente percebe que João está complementando aquilo que faltou nos outros evangelhos. Por exemplo, o evangelho de João foi o último a ser escrito. Então ele é aquele que sela, mas ele não diverge, ele completa os outros três. No capítulo 6, versículo 2, fala da motivação da multidão. A multidão estava querendo o quê? Cura. A multidão se reuniu porque viu os sinais que Jesus fazia. Foram ali para serem alvos ou levar pessoas que estavam necessitadas de cura. Então, Jesus curava também os que estavam na multidão. Então, está complementando. A intenção da multidão encontrar Jesus ali foi para receber também os seus
Milagres. No capítulo 6, versículo 8 ainda de João, ele revela ainda outro nome. Ele diz que, ele fala, vão agora e vê o que a gente tem aqui para alimentar essa multidão. E aí, diz o nome da pessoa que foi atrás, que perguntou, encontrou uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes e traz esses pães e esses peixes para a presença de Jesus. Quem é esta pessoa? André, irmão de Pedro. Então, a Bíblia vai complementando, João vai dando alguns detalhes que faltou no outro. Amém? Assim a gente vai ter um panorama completo da história da multiplicação dos pães. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, revela o motivo pelo qual Jesus foi para o lugar deserto. O que Jesus foi fazer num lugar deserto? Só Marcos revela o porquê. Por quê? Para que os discípulos descansassem um pouco. Jesus começou a ouvir o que eles fizeram, os milagres que eles estavam fazendo. Eles contavam para Jesus, até os demônios se submetem ao teu nome. E Jesus disse para eles, lá na frente, no texto dos 70, tem essa explicação, né? Ele fala, não se admirem, porque os espíritos foram expulsos, os demônios se sujeitaram, mas admirem, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus fala, vamos a um lugar deserto, para que vocês descansem, porque do jeito que vocês estão, vocês não comem, vocês não estão se alimentando corretamente, então vamos descansar. Então Jesus foi para um lugar deserto para que eles pudessem descansar, né? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 21. Os outros 3 evangelhos, fora Mateus, diz que 5.000 homens comeram. Mas geralmente, quando fala dos homens, eles não contaram as mulheres e nem as crianças. Você pode ver, quando o povo saiu do Egito, fala do nome dos homens, mas nós sabemos que saiu crianças e mulheres. E aí você pode multiplicar o número por 3 ou por 4. Então, se está dizendo que 5.000 homens comeram, você pode multiplicar para 15.000 pessoas ou 20.000 pessoas comeram dessa multiplicação de 5 pães e 2 peixes. O milagre parece que aumenta, né? Então, Mateus, capítulo 14, versículo 21, afirma que comeram 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então, viu como é que completa? Esse foi o panorama que nós escrevemos aí, nesses 4 evangelhos sobre isso. Agora vamos entrar nas particularidades. A primeira particularidade está no primeiro versículo. E os apóstolos, e esta palavra apóstolo aparece apenas uma vez no livro de Marcos, uma vez no livro de Mateus, 6 vezes no evangelho de Lucas, nenhuma vez em João, 30 vezes em Atos. Ao total, só aparece essa palavra no Novo Testamento, 60 vezes. Se você abrir a sua Bíblia, em Marcos, capítulo 3, versículo 15. Agora eu não estou encontrando aqui, mas eu acho que é o 15. 14. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolo. Algumas referências vão trazer a palavra apóstolo.
A maioria não vai trazer. Tem alguma referência aqui no templo que nesse versículo está escrito apóstolo? Levanta a mão para me ver. Não? Mas tem alguma versão, algumas poucas versões que traz a palavra apóstolos aqui. Se você abriu, dá uma olhadinha aí, faz um sinal para dizer se você tem a palavra apóstolo ou não. Marcos capítulo 3, versículo 14. Com essa observação, pode saltar de 60 para 72 no Novo Testamento a palavra apóstolo. Aqueles que traduziram ou que acrescentaram a palavra apóstolo no capítulo 3, vai também colocar mais 2 em Lucas, mais 7 em Atos e mais algumas em alguns outros livros aí que não constam. Qual é a versão? A Bíblia Viva. Essa versão da Bíblia Viva aí. Então os irmãos veem aí que pode acontecer, porém, o original só tem uma vez em Marcos. Isso aí foi uma interpretação para facilitar. Quando fala dos 12, o que está se chamando? Está falando exatamente dos enviados. O que significa a palavra apóstolo? Enviados. Então, em 3:12, capítulo 3, versículo 14, na minha versão está escrito assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar e os enviasse a pregar. Esse enviar a pregar, alguém traduziu esse enviar para apóstolo e nomeou apóstolo. Então, é só essa questão, curiosidade, para a gente poder seguir. Outra observação é que a intenção de Jesus levá-los para aquele lugar era para descansar. Isso traz um cuidado para eu e você que fazemos a obra de Deus. Seja você líder, seja você de algum departamento, que você auxilia a fazer a obra de Deus. Qual é o cargo que você ocupa, não importa. Você precisa fazer a obra de Deus. É maravilhoso fazer a obra de Deus, mas de vez em quando é preciso descansar. É bíblico. Deus criou o 7º dia para o homem descansar. Deus fez com que o homem tivesse um dia para ele descansar das atividades, dos trabalhos que estavam acontecendo durante toda a semana. E esse dia começava sexta-feira, 18 horas, e acabava sábado, 18 horas, que eles não faziam obra, não estavam trabalhando. Encerravam o expediente às 18 horas e só começava no outro dia. Amém? Então, para a gente entender que é preciso descansar. O descanso físico é necessário, interromper as atividades. E outra coisa, qual é a intenção do descanso físico? No caso do sábado, era descansar fisicamente e, durante esse dia, glorificar a Deus pelo trabalho, pela saúde, pela vida, pela cega, pela plantação, pela colheita. Agradecer ao Senhor, servir a Deus, sacrificar ao Senhor, adorar ao nome do Senhor. Então, Deus ordenou que o homem tivesse um dia para descansar e que ele também pudesse adorar, repor a sua bateria, adorando e servindo a Deus. Agora, quem está trabalhando na frente da obra, precisa também, uma hora ou outra, parar um pouco. Tem gente que acha que pastor não pode ter folga. Pastor não pode viajar. Pastor não pode tirar 30 dias de férias. Eu conheço alguns pastores que tiram 30 dias de férias. Eu tiro o chapéu para eles. Eu não consigo. Eu não consigo ficar na minha casa, tendo culto aqui, acontecendo. E eu ficar lá em casa, lá,
sem viajar. Eu saio quando eu vou viajar, faço uma viagem de 5 dias, uma semana. Quando eu volto para casa, eu não consigo ficar em casa, eu tenho que vir para a igreja. Mas é muito bom. Tem algumas igrejas que tiram um ano, chamado de ano sabático. Está na Bíblia. Trabalhar 7 anos e deixar a terra descansar durante 1 ano. Tem igreja que, depois de 7 anos de trabalho do pastor, ele dá 1 ano de folga para o pastor. O que é isso, pastor? Nesse 1 ano ele faz pós-graduação, nesse 1 ano ele estuda teologia, ele se aperfeiçoa, ele faz curso. Quando ele volta, meu irmão, ele está cheio de mensagem. Ele está cheio de gás para poder abençoar a igreja. E a igreja fica sem pastor? Não. Tem uns vice-pastores que tomam conta. São observações. Eu tento... teve anos, irmãos, e vários anos na minha vida. Já falei para os irmãos que pastoreio desde 23, então já fazem 28 anos que eu pastoreio, 29 anos que eu estou pastoreando. 28 anos exatos. Então, desses 28 anos, talvez menos de 10 eu tirei férias. 30 dias da igreja? 28 anos? Nunca. Mas muitos anos, começando dia 1º de dezembro, acabando, 1º de janeiro, acabando dia 31 de dezembro, repetindo um ano, vários e vários anos assim. Mas a Bíblia está dizendo que é justo descanso. Jesus está levando os discípulos para descansar. Jesus, quando ele curava, quando ele estava ministrando, em alguns momentos você vai ler a história, você está lendo os evangelhos, diz que Jesus foi para um lugar para ficar apartado. Ele foi para um lugar para ficar só. Ele foi ficar num lugar que ele não tinha multidão, que ele não ia estar curando e pregando. E ele usava esse momento para se aproximar mais ainda do Pai, orar, falar com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, descanso. A Bíblia, esse texto, está nos dizendo que precisamos descansar. Amém? Aí eles foram para o lugar deserto. Já vimos que lugar deserto não quer dizer areia, sem águas, né? Sem alimento, mas um local que não era habitado. Poderia ter uma fazenda, poderia não ter ninguém morando lá perto, ter um morro, porque Jesus está subindo no monte aqui. Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro do que eles. Gente, Jesus estava de quê? Estava de carro, estava de bicicleta, estava de jumento, estava de quê? Estava de barco. Jesus estava de barco, atravessando o mar da Galileia. Jesus estava atravessando, na verdade, chama mar, mas é um lago de água doce, né? Não é mar de água salgada. E Jesus está atravessando o mar, e as pessoas, vendo a direção do barco, deram a volta a pé, e chegaram primeiro do que Jesus lá naquele local. Tal era a necessidade do povo. Tal era o desejo de ouvir a voz de Jesus. As férias dos apóstolos foram frustradas. A estratégia de Jesus foi frustrada. E qual é a reação de Jesus? Ficar com raiva? Jesus se compadeceu. Jesus teve compaixão da multidão. E Jesus começa a ensinar. E Jesus começa a curar. Jesus começa a fazer milagres no meio daquele povo. O dia vai entardecendo. Já está quase escurecendo. Ali talvez umas 4, 5 horas da tarde, já perto das 6 horas. E o povo fala para Jesus, Jesus, o mundo já está escuro. Os discípulos falam, manda ele ir embora, manda a multidão ir embora. E aí a gente vai entendendo aí o que está acontecendo, né?
João, capítulo 6, versículo 4, fala sobre uma Páscoa que está acontecendo aí. João está situando este evento da primeira multiplicação próximo da segunda Páscoa. O Evangelho de João descreve algumas festas que Jesus participou. Festa do tabernáculo, festa do Pentecoste e festa da Páscoa. Jesus, como um judeu que era devoto, vamos dizer assim, ele comparecia nas 3 festas que era obrigatório. Não poderia faltar. Quais eram as festas? Pentecoste, tabernáculo e Páscoa. Essas 3 festas, o povo podia estar em qualquer lugar. Ele deveria ir até Jerusalém, aonde estava o templo, e levar sacrifícios, adorar a Deus, levar ofertas, abençoar o templo, ser abençoado, ouvir a mensagem. Em todas as cidades haviam sinagogas e tinha rabinos, mestres ensinando. Todos os sábados tinha culto, mas 3 vezes ao ano todos se reuniam num só lugar. É por isso que as igrejas hoje fazem eventos, por exemplo, congresso. E aí todo o campo se reúne ali na igreja sede. É nesse entendimento de todo mundo 1 vez por ano, 3 vezes por ano, ir lá para a igreja sede e louvar a Deus, adorar a Deus naquele lugar. Amém? Então nós temos aí, primeira Páscoa, João 2,13. Segunda Páscoa, aqui neste momento, perto, logo depois da segunda multiplicação. Em João, logo a seguir, Jesus vai pregar um sermão, ao qual ele diz: eu sou o pão da vida. E aí as pessoas questionam Jesus, e aí tem todo aquele discurso, depois você completa aí no capítulo 6 de João. Nós temos a terceira Páscoa, que está no capítulo 12, versículo 1, capítulo 13, versículo 1. No 12 está dizendo que está perto da Páscoa, e no 13 está faltando 6 dias para a Páscoa. A Páscoa que Jesus vai comer, antecipada com os discípulos lá no cenáculo. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei dele, porque ele é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus institui a ceia nessa Páscoa. Ele toma ela antecipada, porque no dia da Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus que morre por mim e por você, pelos nossos pecados. O Evangelho de João é o único que mostra Jesus em 3 Páscoas. Para que isso? Para mostrar que Jesus, o ministério dele durou mais de 3 anos. Jesus está presente em 3 Páscoas. A primeira Páscoa é depois do batismo, depois de algumas coisas que Jesus faz. Depois que Jesus multiplica, transforma a água em vinho lá em Caná da Galileia. Então, aproximadamente uns 3 a 6 meses antes de Jesus participar da primeira Páscoa, Jesus iniciou o seu ministério. Há comentaristas que dizem que Jesus esteve 3 anos e 6 meses aproximados a duração do seu ministério, desde o momento do seu batismo até o momento da sua morte na cruz do Calvário. Continuando. Versículo 35. Estando aqui na versão aqui da Bíblia, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele
e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Isso é um lugar deserto, é um lugar que não tem comércio para vender. Não tem nada para vender, não tem loja aberta. Então os discípulos estavam aconselhando que eles fossem embora. Amém? O versículo 37, no versículo 36, né? Despede-os para que vão e comprem para si o que comer. Jesus aqui está respondendo ele, porém ele respondeu: dai-lhes vós de comer. E então eles lhes perguntaram: havemos de comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Nós vimos que quem está fazendo esse diálogo aqui com Jesus é Filipe. E Jesus está fazendo esse diálogo e João revela o motivo. Jesus estava fazendo um teste. Os 12 discípulos tinham acabado de experimentar milagres sobrenaturais. Tinham feito milagres no nome de Jesus. Agora Jesus está experimentando eles. Vem cá, como é que a gente faz aqui? Dá comida para eles, vocês. Então ele está conversando ali. Na maioria dos evangelhos diz que eles disseram, mas a gente viu que em João ele diz que é Filipe que está perguntando. Filipe toma a frente. Filipe é o calculista. Filipe faz conta. Nem 200 denários daria para comprar. Eu fui ver o quanto que vale um denário hoje. Quanto que custa um denário. Lá vai o pastor. Só que é o seguinte, eu podia fazer o denário de duas formas. Eu podia pegar o salário mínimo, dividir por 360, que é os dias comerciais, obter um valor de 3 e pouco, multiplicar por 200, que dá 600 e poucos reais, para dizer que era suficiente para comprar pão para 20 mil pessoas. Dá para comprar? Dá não, né? Para um pouquinho. Aí eu fiz um outro cálculo. Falei, esse cálculo não está dando certo, esse cálculo. Vou fazer outro cálculo. Eu vou calcular pelo preço da prata hoje. Cada denário tem 4 gramas de prata. Cada grama de prata, 3,72. Multiplicado por 800. 4 vezes 200 denários, 800. Quase 1 quilo de prata. Dá 3.000 reais. Antes da guerra, R$1 comprava 3 pães. Agora, um pão, olhe lá, compra R$1 hoje. Mas antes da pandemia era 3 pães. Se fosse 3 pães, dava para comprar hoje 9.000 pães. Chegou mais ou menos perto? 5.000 homens, 4.000 mulheres e crianças. Ou 4.000 pães para todas as mulheres e crianças. Porque a mãe geralmente tira um pedaço de pão, dá na mão do menino, e o menino, às vezes, se não for do bucho grande, né? Meio pão dá para comer, né? Um pedacinho de pão dá para comer. Senão tem que ser muito pão. Mas só para os irmãos entenderem um pouquinho. Eu gostei de brincar um pouquinho, eu perdi um pouco de tempo, mas na verdade é trazer uma curiosidade para a gente imaginar a Bíblia hoje, né? Contextualizar a Bíblia hoje. Se a gente levar para a prata, nós deveríamos ganhar quase 4 vezes o salário mínimo que está tendo aí. Tinha que ser R$4.500 o salário mínimo, mais ou menos. De um dia. R$8.000? Ah, eu dividi foi para 360. Ah, que bom. Obrigado, irmão Odaí. Então, o salário mínimo dividido vai dar uns 8.000 pães.
R$ 8.000. R$ 8.000, se for do valor que está hoje, dá uns 7.000 pães, 6.000 pães. Se for do jeito que estava, é porque é 1,20. A maioria dos lugares que eu pesquisei. Eu não compro pão, irmão, então eu não sei. Eu não sei quanto que custa o pão. Eu compro pão sovado, pão de forma, não compro pão de sal comum, não vou à padaria todos os dias, né? Então eu tive que fazer pesquisa. Então, se fosse antes da pandemia, disseram que R$ 1 comprava 3 pães. Antes da pandemia, não, antes da guerra lá da Ucrânia. Então, se fosse 3, 8.000 daria 24.000 pães. Aí dava para pagar para 20.000 pessoas, né? E sobrava. Vamos ficar com esse cálculo aqui do irmão Odaí, né? Atualizou bem. Obrigado, irmão Odaí, pela ajuda. Fiz os cálculos, mas ainda errei, né? Bom, a história começa mostrando a incapacidade dos apóstolos. Senhor, já é tarde, o lugar é ermo, não temos dinheiro suficiente. Quem é que tem R$ 8.000 para ir fazer um evangelismo? No bolso. Hein? Está fazendo evangelismo, tem R$ 8.000 no bolso. Ninguém vai fazer evangelismo com R$ 8.000 no bolso, né? Então, Jesus estava fazendo, na verdade, ele ia descansar, não ia nem fazer evangelismo. Mas apareceu a multidão e Jesus não tinha esse dinheiro lá, na hora. Então, o lugar é deserto, a hora já está avançada, eles não tinham recurso suficiente para suprir a multidão. Jesus faz o desafio, dá vocês aí o pão. E eles falam, peraí, senhor, o senhor quer que a gente vai comprar? Que a gente vai comprar? Nem 200 denários dá para comprar. Então, era uma grande multidão. Se a gente multiplicar por 3, por 4, o homem, uma mulher e pelo menos 2 crianças. Quer multiplicar por 3? Um homem, uma mulher e uma criança. 15.000 pessoas. É igual ao milagre lá da travessia do Mar Vermelho. Tem gente que diz o seguinte, que eles passaram no lugar raso. Aí o pessoal fala que o milagre então ficou maior, porque matou um exército a cavalo, com carros, cavaleiro, todos treinados, em água rasa. Não tem como negar a Bíblia, irmão. Ou nega tudo, ou não adianta ficar querendo negar metade, negar apenas uma parte. Né? Continuando. Versículo 38. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes voz de comer. Já falamos sobre isso, né? Eu já falei para os irmãos que João 6,6 fala o quê? Que Jesus estava testando os discípulos. E Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus estava apenas testando. Eu vou fazer aqui um milagre, mas eu vou perguntar para eles aqui. O que a gente vai fazer para dar comida para esse povo? Aí Jesus começa com essa indagação. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, segundo o Evangelho de João. Filipe responde, né? Quantos pães tendes? Não é Jesus que está falando. Quantos pães tendes? Ide ver. E aí a gente sabe que João diz que é André, irmão de Pedro, vai procurar, encontra o menino e traz o pão para Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, isso aqui foi o que a gente encontrou. O que é isso para essa multidão? Né? Vamos lá. Jesus faz de forma pedagógica. Olha só o que Jesus faz. Primeiro, analisa o que tem. Qual é o recurso que nós temos? Faz o levantamento. Lembra da viúva que perdeu o marido e que os homens queriam levar escravos seus filhos? Ela vai até o profeta e ela diz, eu não tenho nada. E o profeta fala assim, nada?
Não ser um pouquinho de farinha, não, um pouquinho de azeite. Não ser um pouquinho de azeite. E aí o Eliseu fala para ela assim, pega vasilhas emprestadas, não poucas. E começa a enchê-las. E ela creu na palavra do profeta. E com aquele pouquinho de azeite, ela encheu todas as vasilhas que encontrou, até acabar. Quando acabou as vasilhas, secou a garrafinha. Secou a reserva que ela tinha. Encheu todos os potes. Ela vira para o profeta e falou assim, encheu todos, agora vai, vende e vivei do resto. Aqui Jesus está fazendo milagres. Aqui Jesus está usando o que a pessoa tem e multiplicando para que a necessidade daquele momento seja satisfeita. André não podia multiplicar os pães ou não teve fé para multiplicar. O momento era para Jesus multiplicar e não para os apóstolos. Mas André trouxe o que tinha encontrado até Jesus. Às vezes nós não temos, irmãos, muita coisa, mas nós apresentamos aquilo que temos a Deus, apresentamos aquilo que temos a Jesus, e Jesus pode fazer milagres no meu casamento, na minha vida, na minha parte financeira. Eu apresento aquilo que eu tenho, espero nele, creio nele, e ele pode fazer milagres na minha casa, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele levou a Jesus e Jesus multiplicou. Jesus fez um milagre. Outra coisa, pedagogia. Jesus fala assim, pega a multidão. Só tem 5 pães e dois peixes. Jesus não fala só isso? Isso não dá para nada. Jesus não fala. Jesus fala o seguinte, divide a multidão em 150. É igual no exército, né? Do povo de Deus. Era separado. Chefe de 50, comandante de 50, comandante de 100. O centurião comandava o batalhão, né? 100. Eram 3 pelotões de 33. O militarismo, né? Copiou do romano. A nosso jurídico copiou dos romanos. A lei, o sistema militar. Então, o chefe de 1000 era um centurião. E nas Forças Armadas e na Polícia Militar, bombeiro, o chefe de 100 é um tenente ou um capitão. Geralmente um capitão, né? Mas como o efetivo da polícia é menor, coloca um sargento na frente do pelotão de 33 e a cada 3 pelotões coloca um tenente. Mas em outros lugares usa um tenente para cada pelotão, com um sargento auxiliando, e coloca um capitão chefiando esses 3. Então Jesus está fazendo pedagógico. Divide aí o grupo aí. Irmãos, cada apóstolo ficou com um grupo de 4 grupos de 50 ou 2 de 100. Porque a Bíblia não diz que era 5.000 homens, diz que era quase 5.000 homens. Então eu dividi por 12 e tirei 200, que dá exatamente cada grupo aí, dá 48 grupos de 50, ou 40, na verdade é 48 grupos de 100 pessoas. Então Jesus mandou dividir de 100 e depois de 4. Amém? Então cada discípulo ficou com 4 grupos aí de 400, né? 400? 800. Faz as contas aí, Odaí. Cada discípulo, é só dividir por 12. 4.800, divide aí para mim por 12. Aproveitar a conta do Odaí ali. 4.800 dividido por 12 discípulos. 400. Então, cada discípulo ficou com 4 grupos de 100 ou 8 grupos de 50.
Jesus mandou dividir, né? Então o discípulo chegava até Jesus, Jesus partia o pão. O discípulo enchia o cesto, ia num grupo, abastecia um grupo, voltava para Jesus. Jesus enchia o cesto, o discípulo ia lá e abastecia outro grupo, e aí foi indo assim. No final, 12 cestos cheios. O milagre aconteceu nas mãos de Jesus, nas mãos dos discípulos. Os discípulos, Jesus dividia e entregava para o discípulo dividia e entregava para a multidão. Amém? Comeram até ficar farto e sobrou 12 cestos cheios de pães. Alguns livros vão dizer que foi de pães. Mas agora eu não lembro aqui qual foi. Diz que foi pão e peixe. No 43 aqui de Marcos, né? Diz que foi de pão e de peixe. Não foi só pão que sobrou. Mas na maioria dos outros evangelhos vai dizer que foi pães. Sobrou 12 cestos cheios de pães. João ainda diz, pão de cevada. Né? Aí apresenta aí até o tipo do grão. (42), irmãos. Os pães foram partidos por Jesus e depois pelos discípulos. Então nós somos o que de Deus? Cooperadores do Evangelho. Quando eu faço a obra de Deus, sozinho o pastor Gilson consegue pastorear todas as congregações, aí ele coloca um pastor. No caso, eu estou aqui, por enquanto. Eu sozinho consigo dirigir a CIB, as crianças, os adolescentes, coral, banda, orquestra, fazer tudo quanto é coisa, trabalhar na tesouraria, na secretaria, cuidar da portaria, abrir e fechar a igreja, fazer tudo. Eu consigo fazer tudo? Aí aqui também é dividido. A irmã que é, no caso a ID, da CIB, ela consegue vir todos os dias na consagração, ela consegue fazer visita para todo mundo, ela consegue dirigir culto, falar, pregar. Não, ela precisa de ajuda. O que a igreja é? Todos nós somos cooperadores do reino de Deus. Todos nós ajudamos a fazer a obra de Deus. Eu não faço nada. Se você valoriza os trabalhos do departamento que é feito, se você valoriza os trabalhos que a igreja faz, você é um colaborador da obra de Deus. Se você ajuda financeiramente, você é um colaborador da obra de Deus. Tem vezes que eu estou num grupo, aí o pessoal fica lá, vamos fazer um lanche, aí um põe que vai dar pão de queijo, outro diz que vai dar refrigerante, outro diz... Você é um colaborador do reino de Deus. Pastor, eu não sei fazer nada, mas eu gosto de ajudar na cantina. Você é um cooperador da obra de Deus. E todos os cooperadores da obra de Deus não ficam sem a devida recompensa. Deus sempre recompensa aqueles que o servem, aqueles que o adoram, aqueles que fazem a sua vontade. Todos comeram e fartaram, recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. E eu disse para vocês aí, que outro diz, qual que foi que eu falei? Mateus 14, diz que é homem, mulher e criança. Lá na história de Mateus diz que foram 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então eu não posso fechar a conta em 5.000 homens. Primeiro porque alguns textos dizem que foi quase 5.000 homens. Aí eu coloquei aí 4.800. Tirei só 200 da conta. Para dar os 400 homens por discípulo. Amém? E o milagre aconteceu. Imagine Jesus saindo do lugar dele, levando pão para 5.000 homens. Aí os 12 discípulos também ajudaram. E a gente não sabe ainda se outras pessoas auxiliaram.
Eu sei que no final sobraram 12 cestos. Possivelmente só tinha 12 cestos. Sobraram os 12 cestos cheios. O que quer dizer isso? Deus não desperdiça. Aquilo que Deus te dá não é para ser desperdiçado. Se Deus te deu muito, é porque você precisa dividir. Até no pouco que a gente tem, às vezes, a gente deve dividir. Quem tem e o outro não tem nada, às vezes você divide. Quem tem 2 túnicas, dá uma túnica para o outro. Amém? Então a Bíblia vai falando sobre isso. Então, sobre valorizar o trabalho de cada um cooperador e também a gente valorizar o milagre que Deus fez. Não desperdice o dinheiro que Deus te dá todo mês. Tem gente que usa o dinheiro de maneira errada. Usa o dinheiro para comprar apenas coisas supérfluas. Às vezes gasta o dinheiro todo na rua e esquece que tem mulher, que tem filhos. Tem homens casados que pega todo o dinheiro que ganha, deixa uma miséria para os filhos e para a mulher e vive no luxo. A roupa dele só é de marca, o carro dele é do ano, o celular dele é de última geração, mas a mulher vive com a migalha do celular dele que sobrou. Ele pega um novo e dá o velho para a mulher. É assim que acontece em muitos lugares. Às vezes o que sobra do menino vai para a mulher. Não, a senhora não usa não. Lá em casa, desta vez, o melhor celular está sendo da mulher. O meu tem hora que ele dá umas travadas, e eu já falei para ele, tu vai aguentar aí até eu formar um. Deixa eu formar um menino aí primeiro. Tu aguenta aí, tu segura a mão aí. Às vezes acontecem essas coisas. Às vezes a gente não valoriza a esposa que Deus nos deu, colocou como companheira. Às vezes é só eu. E a gente tem que fazer. Nós estamos fazendo um curso que é Homem ao Máximo. Eu pensei que ia botar o homem lá para cima, né? O negócio ia ser lá nas alturas, homem fortão, valentão. Não, irmãos, é semelhante a Cristo. O máximo é a estatura de varão perfeito que é Jesus. É o máximo que você vai chegar. É aquele que tem um amor sacrificial, é aquele que divide, é aquele que dá a vida pela esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem nada a ver com o assunto, né? Dei só uma passeada, estou voltando. Vamos continuar? Que oração? Ainda temos uns 15 minutinhos, dá para a gente entrar nessa segunda história. Vamos entrar na segunda história. Eu fiz um prospecto, um flyer, que resume também o capítulo. Se eu não conseguir pregar tudo, quase tudo está aqui no resumo. Vamos ver o resumo? Semelhante ao outro. Esse eu fiz primeiro, né? Então está aqui, completude dos evangelhos. Aí, aqui nesse está escrito, os críticos leem os evangelhos, veem as divergências e afirmam a erro, a incoerência. A Bíblia nega a si mesmo. E nós que amamos a Deus sabemos que a Bíblia confirma ela mesma. A Bíblia interpreta ela mesma. A própria palavra de Deus nos ajuda a entender um texto. Já viu que no rodapé ou no centro da Bíblia existem umas letrinhas com os números de versículos? Todos esses versículos estão correlacionados com o texto que nós estamos estudando. Se você quer ler um texto semelhante a algum texto que está falando sobre algum assunto que está usando esse capítulo, você vai nessas referências e vai andando na Bíblia para um lado e para o outro, folheando a Bíblia e aprendendo e crescendo na estatura de varão perfeito que é Jesus. Os cristãos que amam a Deus, ao lerem os evangelhos, percebem a completude dos evangelhos, entendem que eles se completam. Veja, por exemplo, Jesus andando sobre o mar. Aquele outro texto foi sobre a multiplicação dos pães. Agora esse aqui é sobre Jesus andando sobre o mar. Vamos ver? O que é que os evangelhos estão dizendo de diferente?
Vamos lá. Dos 4 evangelhos, apenas o livro de Lucas não vai falar essa história. Lucas omite. Mas os outros 3 vão falar. E os 3 vão falar logo após a multiplicação dos pães. Nós não acabamos de falar da multiplicação dos pães? Então, no mesmo capítulo, logo depois, começa a história de Jesus andando sobre o mar. O Evangelho de João é mais resumido. Então, ele vai tratar com menos versículos, apenas 5, 6 versículos, de João vai falar sobre isso. Do capítulo, versículo 14, 15, revela o motivo pelo qual Jesus ficou sozinho para despedir a multidão. Lembra que Jesus estava lá no monte? A multidão comeu? E Jesus fala para os discípulos, tem texto que diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Entra no barco, vocês vão descansar. Entra no barco. E eles entraram no barco e foram. E Jesus ficou para despedir a multidão. Por que Jesus ficou sozinho? Então, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14 e 15, revela o porquê. Sabe o que eles queriam fazer com Jesus? Transformar Jesus em rei. Eles queriam aclamar Jesus como rei. Declarar Jesus como rei de Israel. E podia ter outro rei? Jesus é o rei de Israel? Sim. Jesus não precisava da declaração do homem. Tanto que Pilatos, quando escreve na cruz, escreve o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Amém? Um pouco de piada do Pilatos, mas a verdade é esta. Ele era o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ficou para despedir, porque eles queriam fazer ele rei, e Jesus foi orar. 2 motivos. Ele queria despedir a multidão e evitar que a multidão fizesse ele rei. Convencer a multidão. Desviar o foco, para que os discípulos não caíssem nessa conversinha e também juntassem com a multidão para fazer Jesus rei. São conjecturações. E o texto diz que Jesus foi orar. E aí temos a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. Depois de orar, esse tanto, Jesus vem na quarta vigília. Primeira vigília parece que vai até meia-noite, a segunda vigília vai até... Então é um pouco mais cedo. A primeira vigília vai de 6 às 9 horas, a segunda vigília vai de 9 à meia-noite, a terceira vigília vai de meia-noite a 3 horas da manhã, e a quarta vigília vai de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Então ainda não tinha amanhecido, e Jesus está andando sobre o mar. Amém? Milagre de Jesus aí. Mateus e Marcos, nós vemos maior similitude. Estão bem mais próximos esses 2 contos, essas 2 histórias, eles contando a história. Nos 2, os discípulos tiveram a mesma reação. Pensaram que Jesus era um fantasma. E ambos, eles gritaram feito criancinha. Gritaram de medo, meus irmãos. Eles não só ficou assim, será que é um fantasma? Aqueles homens gritaram com toda a sua força, desesperado, no meio do mar, o vento contrário. Alguns dizem que tinha relâmpago, eu não sei. Alguns estão dizendo que tem tempestade aqui. Aqui eu só estou vendo que o vento era contrário. Aqui parece um pouco aquele outro dia que Jesus estava indo para Gadara e a multidão, e Jesus estava dormindo no barco, e o barco quase afunda. E Jesus manda o vento calar a boca, o mar aquietar e houve bonança. Jesus mais uma vez está andando sobre as águas agora,
Na verdade, não é mais uma vez, é a primeira vez, né? E única. Ele está andando sobre as águas e não pode caminhar uma pessoa sobre as águas. No meio da escuridão, só podiam pensar que era. Você está rindo dos discípulos, né? Que eu estou dizendo que eles gritaram igual criança, né? E você gritaria, não? Já gritei por menos, pastor. Quando eu ia dormir no barraco, quando eu olhava para o... morava, quando era criança, morava num barraco, né? Fui crescendo, fui virando um homem, minha mãe deixou só a filha mulher dentro de casa, e os marmanjos ela botou lá para fora e botou no barraco. E um barraco de aluguel. Estou eu lá no barraco, e aí tinha frestas e tinha luz, né? Aí a luz de fora fazia sombra, aí você olhava para e via aquela coisa esquisita. Um mosquito pousava na lâmpada, no bocal, né, na lâmpada. Parecia que era uma nuvem, um bicho, parecia que era alguma coisa maior do que só aquilo que estava lá. E às vezes a gente assustava um pouco. O que é isso, né? Ninguém nunca teve medo, né? Nunca passou problema com o escuro quando era criança, né? Os discípulos estavam no escuro, irmãos. Fala a verdade aí. Eram pescadores experimentados, passaram várias noites no mar, nunca viram ninguém andando sobre o mar. É justificável, gritaram de medo mesmo, de pavor. Marcos 6:52 revela a dúvida. Eles viram o milagre que Jesus acabara de fazer, a proporção, 15 mil pessoas aproximadamente comendo, sobrou tanto pão, deve ter distribuído entre a multidão, e Jesus não ia levar esses 12 pães, 12 cestos cheios com os discípulos, né? Os discípulos devem ter levado a parte deles, mas cada um levou um lanchinho para ir embora para casa. Eles não tinham entendido. No versículo 52 diz: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Como isso é possível? O que foi que aconteceu? Alguém levou pão além de mim? André falava. Pode ser? Eles conversando no barco? O que eles estavam conversando no barco? Sobre os milagres que Jesus tinha feito e sobre a multiplicação. Só que o vento era contrário, estavam ali esperando Jesus, não conseguiam ir buscar Jesus, e Jesus só foi lá, talvez para aumentar a fé dos discípulos, andando sobre o mar, mas porque eles não conseguiam chegar na praia para buscar Jesus. Aí Jesus, eles não conseguem vir, não, então eu vou andando. Mateus 14, versículo 28 a 31, revela o diálogo de Pedro com Jesus. Em nenhum dos outros textos vai mostrar o de Pedro. Nem Marcos, que foi escrito por João Marcos e Pedro ditando. O evangelho de João Marcos, ou do livro de Marcos, é Pedro falando e João Marcos anotando. Então, esse livro podia estar isso aí, o diálogo de Pedro, mas Pedro não se vangloriava. Quem vai falar muitas coisas de Pedro é João, quem vai falar muitas coisas dos discípulos é João, é Mateus, é Lucas. Eles mesmos não falam de si, eles falam dos outros. No livro de Mateus, o Mateus omite ele também. Ele só vai falando de uma forma que você compreende que é ele, usando os outros textos. Difícil, né, irmãos? Hoje, as pessoas não podem, né? Diz que tem a pessoa que é igual galinha e tem outra que é igual pato. Diz que a galinha bota o ovo e cacareja até dizer chega, dizendo, eu que botei, esse ovo aqui é meu. Diz que o pato põe o ovo, ninguém nem sabe que ele botou, porque ele não fala nada, né? Não faz barulho. É os outros que dizem, né? Eu não sou da roça não, irmãos. Estou vendendo do jeito que comprei. E a irmã está dizendo que é assim mesmo.
Então ele registra o diálogo de Pedro. Pedro vê, todo mundo gritou, todo mundo está dizendo é um fantasma. E Pedro fala assim, aí Jesus fala, calma, sou eu, tem de bom ânimo. Sou eu. Aí os discípulos, aí o Pedro fala assim, se é o Senhor, então manda eu também ter contigo andando sobre as águas. E Jesus falou para ele assim, vem. O medo sumiu, Pedro, pá, em cima da crista da onda. Eu não sei se ele andava e subia e descia, ou se ele andava e a onda ficava parada e ele andando igual se fosse uma calçada. Eu não sei. Cada passo que ele dava, estava mais baixo, afundava mais para cima. Eu não sei como é que era isso, irmãos. Se Jesus vinha assim, ó, andando e as ondas fazendo assim, ó. Ou se Jesus subiu numa onda fazendo igual escada rolante. No aeroporto tem, né, no Senado, no Congresso Nacional, tem esteira rolante. Você sobe em cima da esteira, a esteira vai andando, você dá uns passos e aí vai andando mais rápido ainda. Olha só, as ondas estavam em direção da margem ou contra a margem onde Jesus estava? As ondas estavam contra, porque o barco estava tentando vir para a margem e não conseguia. Então, era como se Jesus andasse e o vento empurrasse mais, e aí Jesus ia andando, deslizando pela água. Eu não sei, meu irmão, eu não estava lá. Talvez a gente também estaria maravilhado de ver Jesus andando sobre o mar. Será que eu e você teríamos o privilégio de Pedro de também andar sobre as águas? Tem gente que quer dizer que Jesus é Deus porque ele andou sobre as águas. Eu já falei isso aqui na igreja. Isso não tem nada a ver. Porque Pedro também andou. A Bíblia diz, Pedro andou sobre as águas. Ah, mas foi porque Jesus mandou. Não interessa. Pedro andou sobre as águas. Se ser Deus é andar sobre as águas, aí o Pedro tinha que ser também. Amém? Então, a gente desmistifica. Por que Jesus é filho de Deus? Porque a Bíblia diz, porque Deus diz, porque até os demônios reconheceram. Porque pela revelação do Espírito Santo, muitos, inclusive Pedro, disseram, este é o Filho de Deus. O centurião lá na cruz, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, por revelação, porque Deus disse, porque os anjos vieram glorificar e dar glória a Deus no nascimento de Jesus. Amém? Esse foi o resumo. Tem tanta coisa para falar e o nosso tempo acabou, né? Eu vou largar para lá esse comentário aqui, que só tem umas 6 páginas. Vou deixar o resumo. O resumo acho que falou bem, né? Equipe de louvor, vem, enquanto eu faço a conclusão. Quem é Jesus? Esse é o nosso Senhor e Salvador. Mateus, capítulo 14, no versículo 51 de Marcos, diz assim, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Mateus, capítulo 14, versículo 33, é o único que vai dizer que eles adoraram a Jesus e falaram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém? Você pode adorar a Deus nesta noite? Aleluia, Jesus. Jesus é o Deus poderoso, Jesus é o Senhor, nosso Salvador. Jesus não tem igual a Ele. Jesus disse que nós faríamos obras iguais a Ele e até maiores. Irmãos, nem os discípulos fez tudo o que Jesus fez. Nem os apóstolos, eu acho que fizeram coisa tão maior do que Jesus fez. Jesus é único. Jesus é poderoso.
unindo os profetas, unindo Moisés, unindo o sobrenatural que aconteceu na época dos juízes, unindo tudo. Jesus é maior. Jesus é poderoso, o seu poder é inigualável. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Não tem comparação com Jesus. Ele é extraordinário. Ele é Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos deseja ter comunhão conosco. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que nos renova, que usa pessoas imperfeitas, igual ele usou os discípulos, como eu já falei aqui quando estávamos estudando sobre os apóstolos. Pessoas imperfeitas, igual eu e você, quando nos dispomos a fazer a obra de Deus, a graça dele é derramada, a presença do Espírito Santo de Deus vem sobre nós, e quando nós fazemos, não temos que ficar orgulhosos, não, temos que dar glória a Ele, louvado seja o nome do Senhor, Ele é verdadeiramente Filho de Deus, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus entra no barco, o barco vai chegar. O vento era contrário, Jesus entrou, o vento acalmou, e eles atracaram e desceram do barco, e continuaram a fazer o que eles estavam fazendo antes de ir para o lugar secreto. Chegou lá, estava todo mundo lá, continuaram a fazer a obra de Deus. Depois dessa noite, eles foram e continuaram a fazer a obra do Senhor. Amém? Jesus curou, e andando de cidade em cidade, curando e fazendo milagres. Este é o final do capítulo 6. Capítulo 7 na próxima semana. Deus abençoe. Glória a Deus.